Série A Didática das Provações. Ainda quanto ao tema das provações no perdoar, vejamos o seguinte. Tão eficientes como somos para pedir perdão ao Senhor pelas ofensas que praticamos contra Ele e contra nossos semelhantes, devemos ser em também perdoar a quem nos tem ofendido. A maior ofensa Ele mesmo sofreu. No céu, ele foi acusado pelo inimigo de ser um Deus mau, egoísta e ditador. Na terra, ele foi perseguido, maltratado, preso, acusado, condenado e morto de forma totalmente injusta. Mas perdoou. Por maior que tenha sido a ofensa que sofremos, não há justificativa para deixar de perdoar. Recusar-se a perdoar seu ofensor é recusar morar na presença do Senhor. Não haverá lugar no céu para quem não tenha praticado o perdão, pois é inconcebível a ideia de alguém passar a eternidade sabendo em seu íntimo que deixou de perdoar alguém. Seria uma tortura eterna, e o Senhor não permitirá que isto aconteça com um dos seus filhos. Mas em nosso mundo ainda há muitas pessoas dispostas a perdoar. Há maravilhosas experiências de pessoas que perdoaram ofensas graves, agressões, dívidas e até mesmo assassinatos contra entes queridos. A seguir, será apresentada uma dessas experiências maravilhosas que indicam a presença do amor de Deus no coração de muitas pessoas ainda. Trata-se de uma experiência relatada pelo pastor Mark Finley, a qual ele presenciou em uma de suas muitas viagens missionárias pelo mundo. Ruanda, África, 1992. O país havia passado pelo maior genocídio da história do mundo, onde mais de 1 milhão de pessoas, em apenas 6 meses, foram massacradas de forma extremamente violenta. Por alguns anos, fiz várias viagens para Ruanda, pregando o amor de Deus e sobre seu perdão por nós. A pessoa que me recebeu em uma dessas viagens foi o pastor presidente da igreja para aquela região, e ele me relatou que perdera sua esposa, seus 3 filhos e também todos os seus netos nesse genocídio. Perguntei então ao outro pastor que o acompanhava se ele também havia perdido algum familiar nesse genocídio, e ele informou que perdera a esposa, seus 7 filhos e todos os netos. Então aquele pastor me disse que eu deveria conhecer uma senhora que morava em uma pequena vila daquela região, e ele enfatizou que depois de conhecê-la, minha vida nunca mais seria a mesma. Ele disse que eu precisava ouvir a história daquela mulher, que também era esposa de um pastor. Fomos até a pequena vila e chegamos à sua casa, e lá estava na parede a fotografia do pastor. Ela passou a relatar sua história, dizendo que durante o massacre tentaram se esconder, mas seu marido foi apanhado pelos rebeldes e eles o assassinaram com uma machadinha, golpeando sua cabeça e degolando-o. E ela disse ainda que depois disto eles cortaram seus braços e que um menino veio em sua direção e a golpeou com uma machadinha em suas costas e em suas mãos. Durante 3 dias, ela ficou desacordada entre os corpos amontoados e quando vieram fazer os sepultamentos, perceberam que ela ainda estava viva. Passaram-se 3 anos e um novo governo se instalou no país e 120 mil rebeldes foram presos. Ela disse que em certo momento orou ao Senhor, dizendo que não queria de forma alguma que o mal triunfasse. Ela pediu ao Senhor que lhe ajudasse a mostrar o seu amor, mesmo que fosse por aqueles assassinos. Depois disto, ela foi à prisão por várias vezes, levou alimentos e cobertores para aqueles rebeldes e também levou a Bíblia e Jesus àquelas pessoas. Em um dos dias dessas visitas, um menino veio até ela.
ajoelhou-se e começou a beijar seus pés e a implorar por perdão. Ela o reconheceu como sendo o mesmo jovem que tirara de forma tão violenta a vida do seu marido. Ela relatou que levantou aquele rapaz e disse-lhe que o perdoava totalmente do crime cometido contra o marido e contra ela. Enfatizou para aquele criminoso que o amor deveria vencer naquele momento, que o mal não venceria e o seu perdão era total. O garoto chorava copiosamente e pedia que ela falasse para ele de Jesus, e aquela mulher estudou a Bíblia com ele por 1 ano inteiro e pediu o seu batismo. Ela continuou contando a incrível experiência para o pastor Finley e relatou que depois de 3 anos o governo começou a libertar aqueles prisioneiros que tinham o bom comportamento. O nome daquele garoto é Louis e era órfão de pai e mãe. E aquela irmã revelou algo extraordinário. Pastor Finley, eu adotei aquele garoto e agora ele é meu filho. Você gostaria de vê-lo? Aquele rapaz entrou na sala e ela o abraçou e, olhando para a foto do marido, disse: a morte dele não foi em vão, porque o amor venceu, afinal. Essa experiência grandiosa demonstra o que realmente significa o poder do amor e do perdão no coração de uma pessoa. De um lado, a provação gigantesca de perder o marido e muitos amigos de forma tão brutal, e do outro, a provação também imensa de perdoar. Nesse e em outros possíveis casos semelhantes, a necessidade de perdoar não nasceu de uma eventual obrigação que o Evangelho imponha à pessoa, mas sim de um sentimento de amor extremo pelo pecador, de amor incondicional pelo semelhante. Acima da sua dor, destacou-se esse amor. Aquela irmã assumiu todo o peso da dor para si, sendo que a presença em sua casa do ofensor, agora como um filho, passa a ser-lhe como um lenitivo para amenizar sua dor. Uma forma de estar em paz com Deus e de consolidar a grandiosa esperança de que em breve poderá rever o seu marido por ocasião da volta do Senhor. A maior demonstração de amor relacionada ao perdão foi e é manifestada por Deus. Apesar de todo o esforço por ele realizado, ainda convive amoravelmente com a afronta dos seres humanos que o desafiam, atribuindo-lhe duras acusações como não há Deus, Deus nos abandonou, Ele não nos criou, Deus é opressor, Deus não quer nossa total independência e pleno conhecimento. Aliás, foi aqui também onde Adão e Eva caíram, sob a influência do inimigo. Enfim, são muitas as acusações e afrontas suportadas por Deus, vindas dos homens. Mas assim mesmo ele continua amando e perdoando. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Basta confiar.